Atenção, porque vai começar a aula de Educação Física. Olá pessoal, sou o professor Sueverton, certo? E estamos dando continuidade à nossa segunda unidade com a temática esportes. Hoje a aula é de Educação Física, do 6º ao 9º ano IEJAS, e a aula está a cargo dos professores Sueverton, que sou eu, o professor Rebson, o professor Neto e o professor Pedro, ok? Na aula de hoje abordaremos as seguintes temáticas: esportes coletivos, a sua história, diferenças e exemplos, o esporte educacional, o AEE e o desafio. Como já citado, os esportes coletivos é a nossa temática de hoje. O que são os esportes coletivos? Temos essa definição de Gonzalez e Brat de 2012, que são pesquisadores, e eles dizem: os esportes coletivos fazem parte da nossa cultura corporal de movimento, sendo caracterizados como esportes que exigem em sua prática a participação de duas ou mais pessoas em oposição à equipe rival. Por isso se chama coletivos. Precisam ter mais de dois oponentes. Temos as imagens como exemplos. Na imagem 1, o futebol, e na imagem 2, o vôlei, que são exemplos de esportes coletivos. Qual a origem dos esportes coletivos? Não podemos definir uma origem exata do surgimento dos esportes coletivos, pois eles têm cada um sua data de origem ou criação. Podemos definir sim os mais antigos, que segundo historiadores são o polo, que data desde 600 a.C., e o hóquei, que data do ano de 316 depois de Cristo. Na imagem 3 temos o polo, que como vocês podem ver é sobre o cavalo segurando um taco, ou seja, a bolinha fica no chão e eles correm até a meta adversária para tentar pontuar. Na imagem 4, temos o hóquei sobre grama, certo? No próximo slide, temos as divisões ou categorias de cada esporte. Bem, temos esportes com rede, divisória ou parede de rebote. São modalidades nas quais o objetivo principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede. Como exemplo, nós temos o vôlei de praia e o septacrawl. Na imagem 5, temos o exemplo do septacrawl, que é uma espécie, certo, de futevôlei, porém praticado em locais fechados. Dando continuidade, temos os esportes de campo e taco, categoria que reúne as modalidades que se caracterizam por rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe possível, para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância possível entre estas bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola, e assim somar pontos. Esta é uma definição de Brasil 2017. Como exemplo desses esportes, temos o beisebol, o cricket, o softball, o bramball e o pesaplo. Na imagem 5, nós temos a referência que é o beisebol, certo? Onde vocês podem ver que tem um arremessando, temos um na base para receber essa bola e outro com o taco para tentar rebater essa bola e fazer o percurso antes que eles consigam recuperar a bola. Dando continuidade, temos os esportes de precisão, conjunto de modalidades que se caracterizam por arremessar ou lançar um objeto, procurando acertar um alvo específico, estático ou em movimento, comparando-se o número de tentativas empreendidas à pontuação estabelecida em cada tentativa, maior
ou menor do que a do adversário, ou a proximidade deste objeto arremessado ao alvo mais perto ou mais longe do que o adversário conseguiu deixar, como nos seguintes casos: a bocha e o curling. Essa é uma definição de Brasil 2017. Na imagem 7, temos o curling, que é justamente lançar esse objeto até o alvo, sendo que meu objeto tem que ficar mais próximo do centro do que o adversário. Isso seria um exemplo de esporte de precisão. Esportes de meta ou invasão, conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe em introduzir ou levar uma bola ou outro objeto a uma meta ou setor da quadra ou campo defendida pelos adversários. Pode ser o gol, uma cesta, o touchdown, entre outros exemplos. Isso, é claro, além de atacar, eu também tenho que proteger simultaneamente o próprio alvo. Ou seja, minha meta é fazer o gol, mas eu também tenho que defender meu gol, certo? Ou meta ou setor do campo. Alguns exemplos desses esportes podem ser o basquetebol, ou basquete, o frisbee, o futsal, o futebol americano, o handebol, o hóquei sobre grama, o polo aquático e o rugby. Essa é uma definição de Brasil 2017. Na imagem 8, temos como exemplo o rugby, certo? Pessoal, até a próxima aula e deixo agora vocês a cargo do professor do esporte educacional. Olá pessoal, sou o professor Bonifácio Neto, professor de Educação Física. Então vou falar com vocês sobre o esporte educacional, falar sobre o atletismo no JESC, que eram os Jogos Escolares de São Caetano. Então o atletismo no JESC, Jogos Escolares de São Caetano, aconteciam no mês de julho. O atletismo era realizado durante 2 dias, normalmente sábado e o domingo, no estádio municipal. E dentre as categorias tínhamos Pré-Mirim A, Pré-Mirim B, Mirim Infantil e Juvenil. Então várias escolas municipais, estaduais e particulares participavam da competição. Entre as modalidades disputadas tínhamos as corridas rasas, que se dividem em 3 grupos: velocidade e curta distância, que são 100 metros, 200 metros e 400 metros. Médio fundo, 800 metros e 1.500 metros. E as de longa distância, ou de fundo, que eram as de 500 metros e 1.000 metros rasos. Então, nas corridas com barreira e revezamento masculino, feminino e misto. Misto que era masculino e feminino junto. Também tínhamos os saltos. Então, o salto pode ser feito em 2 modalidades: salto vertical e salto horizontal. Então, as provas de salto vertical compreendem o salto em altura e salto com vara, só que salto com vara não tinha nas competições. No salto em distância, os atletas correm salto quando chegam à marca no chão da areia e fica marca para medir a distância obtida. A maior distância vai ser medida. No salto triplo, o atleta dá 2 saltos antes do salto final na caixa de areia. É bem parecido com o salto em distância, só que tem que fazer 2 saltos antes do salto principal. Tínhamos também o arremesso, que era o arremesso de peso. O peso dos materiais lançados varia do gênero masculino e feminino. No arremesso de peso, a esfera pesa de 7 kg na modalidade masculina, 4 kg na modalidade feminina, tal como o martelo. O martelo também não tinha na competição aqui na cidade. A regra diz que, com apenas uma mão, o atleta joga o peso ou o martelo o mais longe que consegue. Olá turma, sou o professor Pedro, professor de Educação Física do AE e do EJA. Hoje a gente vai trabalhar um exercício onde estamos iniciando de forma lúdica o arremesso do basquete. Iniciamos com a distância menor do alvo e vamos aumentando a distância de acordo com cada arremesso. O material: bola de borracha,
tênis, bola de meia ou papel e um balde. Ok? Vamos lá na atividade. Vamos iniciar a nossa atividade começando, ó, da frente, né, no primeiro cone. A gente vai agachar um pouquinho, pegou a primeira bola, jogou, aí distanciou para o segundo cone. Vamos jogando. Vamos para o terceiro. Acertar, hein? Pronto. Essa é a menor distância, né? Mas a gente pode ir alongando os cones, ou um balde, ou uma garrafa PET. Vou montar de novo a atividade e a gente agora vai fazer com os cadeirantes. Então, no caso dos cadeirantes, turma, a gente vai posicionar a cadeira dentro do obstáculo, né, onde está o circuito. O papai ou a mamãe ajuda, né, botando ou a bola no colo dele ou deixando num lado que ele possa pegar. No caso, se tiver do meu lado esquerdo, né, a bola eu posso pegar dentro de um balde, posicionar de cima do cone e jogar. Né, no caso, eu vou jogar a cadeira para trás um pouquinho, vou me distanciando e vou jogando também, ó, sempre também trazendo o balde, o papai e mamãe ajudando. Vou jogando. Peguei mais uma, jogo. Outra. Vou jogando. Ó, já errei, tá vendo? A gente vai para outra bolinha, jogou. Aí a outra que caiu, a gente pega com auxílio e vem montar de novo. Montou, pegou, arremessou. No caso das pessoas que têm o nível de cegueira, as bolinhas a gente pode usar ou com sininho, ou com feijão, ou arroz, é fácil de fazer. E no balde a gente pode ter um auxílio do nosso pai, da nossa mãe, se não botar um sininho ou algo que faça um movimento, um barulhozinho, para que ele escute onde está o arremesso, a cesta. Ele aí vai arremessando e a gente trazendo sempre com a ajuda, chegando ele para trás para poder fazer o arremesso das bolas. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje trouxe um desafio que se chama Desafio da Torre de Copos com balão. Neles precisamos de 10 copos descartáveis e uma bola de sopro. E o desafio é chamado Torre de Copos com balão. Primeiro passo da atividade, pessoal. Vamos separar 10 copos e um balão, como falei. E vamos tentar montar uma torre de copos. Montar e desmontar sem deixar o balão cair no chão. Bem, pessoal, a atividade ela é simples. Vamos tocar o balão e vamos tentar montar a torre. Ok, pessoal, depois de ter montado a torre, vamos tentar desmanchar
Bem, pessoal, depois de vocês terem praticado bastante, chegou a hora interessante do desafio. Desafie seus pais, seus irmãos a fazerem em menos tempo. Abraço e até mais.